A falar sobre as perspectivas do governo para essa segunda metade do mandato do presidente Lula, a gente recebe o ministro Celso Sabino, ministro do Turismo, pelo União Brasil, portanto, um partido da base aliada do governo. Boa tarde, ministro, bem-vindo. Está ouvindo bem a gente aí do estúdio? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe. Boa tarde a todos os telespectadores aqui da CNN. Ministro, quero te ouvir, o senhor que está dentro do governo, é de um partido que é da base, mas não é completamente governista. Tem ali alguns nomes que fazem oposição e rejeitam as ideias do governo, ainda que a União Brasil tenha 3 ministérios no governo Lula 3. Essas críticas reiteradas, não só de Paulinho da Força, a gente pode citar Gilberto Kassab, Marcos Pereira do Republicanos esteve aqui, Ciro Nogueira nem se fala porque se assume oposicionistas, muito embora o Progressistas também tenha ministério no governo Lula. Essas críticas, na sua avaliação, têm fundamento? O governo trabalha na perspectiva democrática de receber elogios e também de receber críticas. Isso é natural para o aperfeiçoamento dessa esfera administrativa tão grande que é o governo federal na gestão das políticas públicas no nosso país. O fato é que o governo tem muitos sucessos nas áreas de distribuição de renda, combate à fome. Nós já retiramos mais de 30 milhões de brasileiros que estavam passando fome no Brasil. E graças aos esforços do governo federal, de todas as pastas do governo do presidente Lula, programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Pé de Meia, tem se revelado um grande sucesso e pessoas que antes passavam fome, hoje não estão mais passando fome. O Brasil passa por um volumoso investimento nas áreas de infraestrutura de norte a sul, de leste a oeste do país. Nós estamos, nesse momento, com obras que somam mais de R$1 trilhão acontecendo para melhorar a vida do brasileiro nas estradas, nas rodovias, nos portos, nos aeroportos. A gente tem muita coisa boa para falar, né? O número de pessoas que estão saindo do ensino médio e ingressando na universidade, o número de pessoas que estão deixando de passar fome e especificamente na área do turismo, a qual o presidente Lula confiou a mim. Todos os números do ano passado, foi o melhor ano para o turismo no Brasil. Nunca o Brasil apresentou indicadores no setor como apresentamos no ano passado. O aumento, por exemplo, do ticket médio gasto pelos brasileiros nas suas viagens, que saltou de R$1,8 mil para R$2,5 mil. Nós tivemos mais de 350 milhões de viagens domésticas no ano de 2024 no nosso país. Eu sou do Pará, sou do norte do Brasil, e lá em Belém a gente fala assim, ninguém viaja liso, não é verdade? Então, se as pessoas estão viajando, estão fazendo turismo, estão levando os seus familiares para conhecer os nossos atrativos turísticos, também é reflexo das políticas de distribuição de renda, de diminuição da distância entre as classes sociais, que é o principal foco do nosso governo. Ministro, a gente vê que há realizações sendo feitas, mas parte da população não tem compreendido dessa forma e tem reclamado bastante do preço dos alimentos, tem reclamado muito em relação ao Pix, por exemplo, que foi alvo de uma fake news, tem reclamado que não podem voar muitas vezes porque as passagens aéreas estão caras. Qual tem sido o problema? É na comunicação de fato? A gente pode, Gustavo, enxergar um copo com água pela metade e você enxergar que esse copo está meio seco e eu enxergar que o copo está meio cheio. Mas os números, eles não mentem, não é opinião, é dado concreto. Segundo a ANAC, a nossa Agência Nacional de Aviação Civil, por exemplo, nós tivemos um incremento de mais de 20 milhões de pessoas na aviação civil brasileira. Em 2022, foram 97 milhões de passagens voadas. Em 2023, foram 112 milhões de passagens voadas. E no ano passado, 2024, esse número foi para 118 milhões de passagens voadas dentro do Brasil, um número recorde histórico que mostra que não só o modal aéreo, que é a preferência de 29% dos brasileiros que fazem turismo no Brasil, mas também no modal rodoviário, no modal ferroviário, no modal marítimo e fluvial, as viagens estão acontecendo e num volume cada vez maior. Opinião, a gente respeita, as críticas a gente recebe, mas os números estão aí e ninguém pode negar. Agora, ministro, o que o senhor tem a dizer sobre as críticas do seu próprio grupo político? Porque esses partidos da base, o que a gente tem visto, a gente tem conversado com vocês, muitas vezes
ouvido ali críticas de um partido ao outro, né? Tem até uma informação circulando de que o PSD de Gilberto Kassab estaria mirando o seu Ministério do Turismo numa eventual reforma ministerial, né? Porque estão insatisfeitos com o Ministério da Pesca. Como é que o senhor encara essa ofensiva de um grupo político tão próximo, né, de partidos de centro-direita? E o que o senhor espera de reforma ministerial? É justa, na sua avaliação, diminuir o espaço do União Brasil para contemplar outros partidos? Esses outros partidos que, por outro lado, reclamam. Mas o União Brasil não está entregando tantos votos assim na Câmara dos Deputados, não. O que o senhor responde a essa ofensiva? Tem umas 5 ou 6 perguntas aí nesse comentário da Tainá. Vou me esforçar para tentar responder todas. Em relação à crítica, primeiro, nós ficamos muito felizes em poder viver um momento democrático tão importante no nosso país, em que hoje é possível você fazer críticas, você receber críticas e com muito respeito, com muita altivez. Trabalhamos todos para que o governo funcione da forma mais eficiente possível, atendendo as pessoas na ponta no Brasil. O seu João, a Dona Maria, a Mariazinha que vai para a escola, para que ela tenha merenda de qualidade, para que ela tenha uma escola digna, um transporte escolar seguro, para que as pessoas tenham emprego e tenham possibilidade de fazer turismo no nosso país com segurança, com hospitalidade e com toda a infraestrutura. Esse é o principal foco do governo. Receber crítica, discutir com altivez projetos importantes que tramitam no Congresso Nacional, isso é legítimo e o governo do presidente Lula faz isso com muita maestria. Sob o comando do ministro Alexandre Padilha, nossa relação institucional colecionou vitórias no ano de 2024. Praticamente todos os projetos de interesse do governo foram aprovados no Congresso Nacional, com uma tramitação, muitos deles até de forma bastante célere. Então, a crítica, sim, a gente recebe com muito carinho para aperfeiçoar ainda mais. O fato é que no Brasil, hoje, em vários partidos, nós temos uma miscigenação de pensamentos e de, às vezes, ideais que conflitam dentro de um mesmo partido, né? A lei dos partidos, ela afrouxou muito a legislação para que novos partidos fossem criados. Chegamos a ter 30 partidos no Brasil. Isso, depois de um tempo, foi revisto pelos legisladores. Agora, com as cláusulas de barreira, o número de partidos vem reduzindo no nosso país. A minha perspectiva pessoal é que, ao fim do ano de 2030, nós tenhamos aí uns 8 partidos apenas no Brasil, mas até que a gente chegue nesse patamar, muitas vezes dentro de um mesmo partido, você tem correntes diferentes dentro do PMDB, dentro do União Brasil, dentro do Republicanos, ou dentro do PP, ou dentro do PSD. Há divergências às vezes. Tivemos uma votação importante no fim do ano passado, como a votação do marco fiscal, e que integrantes do próprio PT não votaram no projeto. Então, eu vejo União Brasil, o meu partido ao qual eu faço parte, é um partido que tem ajudado muito o Brasil, tem contribuído muito com as pautas relevantes e importantes para o governo. Em número de votos, nominais de votos, nós sempre estamos entregando ali 40, 45 votos para os projetos que são interesses do Brasil e de interesses do governo. Esses votos são maiores do que votos de outras legendas, ficando atrás apenas do PT. Proporcionalmente, para um partido que tem 59 deputados, talvez nós não sejamos o que mais entrega proporcionalmente voto. Mas, numericamente, União Brasil, sem dúvida nenhuma, depois do PT, tem sido um dos partidos que mais tem ajudado o governo a aprovar suas pautas importantes no Congresso. E o governo tem trabalhado os diálogos que nós temos na equipe do presidente Lula, na direção de buscar sempre aperfeiçoar as ações do governo, melhorar onde precisa melhorar. Se tiver que fazer alteração em algum ministério por questões técnicas, por questões de melhorar a entrega daquela pasta ou por questões políticas, nós vamos estar prontos para fazer aquilo que precisa ser feito no momento certo. Ministro, eu não podia deixar de abordar nessa conversa Donald Trump. Donald Trump, que está fazendo uma série de taxações, taxou agora o alumínio e o aço brasileiro. A pasta do senhor é muito sensível porque lida com o turismo também mundial que chega e sai do Brasil. Como o senhor tem visto a postura de Donald Trump em relação ao governo brasileiro? E o senhor acha que o governo brasileiro deveria responder ou esperar as atuações ou as medidas de Donald Trump? Gustavo, o público norte-americano que nos visita em 2023 era o segundo maior consumidor do turismo brasileiro. Em 2024 caiu para terceiro, sendo superado pelo Chile. É claro que é um importantíssimo mercado global.
Nós vamos continuar atuando na promoção dos principais atrativos turísticos brasileiros em território norte-americano, para buscar atrair turistas norte-americanos para o Brasil. Nós entendemos um momento que a política norte-americana vive, em que ele busca um protecionismo maior, tentando proteger os seus empregos, tentando achar uma justificativa para o seu público local. Não penso que essa é a melhor solução, dada o estágio de globalização que nós vivemos. Ninguém consegue viver hoje numa ilha e a história já provou, inclusive, que os Estados Unidos sofreu muito no passado por questões similares. Acho que eu, pelo menos, trabalho por orientação do presidente Lula num turismo de solidariedade, responsabilidade e sustentabilidade. Nós vemos hoje, em vários locais do mundo, regiões em que sofrem com excesso de turistas, cidades que sofrem com excesso de imigrações indesejadas e lugares no planeta que precisam receber mais turistas, que precisam receber mais imigrações. E nós vamos trabalhar muito agora no Conselho Executivo da ONU, que estou tendo a oportunidade de presidir nesse ano de 2024, para que o mundo tenha também essa visão do turismo responsável, solidário e principalmente sustentável. Fica claro, pode mudar algo em relação à isenção de vistos aqui no Brasil para os Estados Unidos ou não? A política vai continuar igual em relação aos americanos que chegarem aqui? A nossa política diplomática ela é pautada por vários princípios internacionais, dentro deles um é muito prestigiado pelo nosso Itamaraty, que é a política da reciprocidade. Países que cobram vistos de brasileiros, o Itamaraty defende que sejam cobrados vistos de cidadão desses países também. Tivemos importantes avanços, como por exemplo com o Japão. Fizemos um acordo com o Japão para que o Japão deixasse de exigir vistos de brasileiro quando estivessem viajando aquele país e nós deixamos de exigir vistos de japoneses visitando o Brasil. Estamos com inúmeros acordos nessa direção, com dezenas de países, para avançarmos na isenção bilateral de vistos. Os Estados Unidos cobra vistos de brasileiros, muitos brasileiros, inclusive, sofrem longas filas, uma longa espera para marcar uma entrevista para obter o visto. É claro que a situação é diferente entre os dois mercados e o fluxo de pessoas entre os dois países. Mas o governo brasileiro adotou a política do princípio da reciprocidade. Estamos trabalhando agora para que em abril seja retomada a exigência de visto. Hoje não existe visto, mas que seja retomada. Isso já estava previsto desde o ano passado. Porém, nós do turismo e várias outras pastas afins estamos trabalhando para que, havendo a necessidade, havendo a imposição de que norte-americanos tenham que ter vistos para vir para o Brasil, que seja um visto simples, que possa ser emitido através de um aplicativo, num smartphone, e o passageiro que venha para o Brasil, de repente, até mesmo no aeroporto, possa ali preencher os dados e fazer a guia de pagamento e já tirar seu visto sem muitas burocracias, sem entrevista, enfim. Ministro, rapidamente o nosso tempo aqui está se esvaindo, gostaria de conversar muito mais com o senhor, mas eu preciso só voltar na questão do União Brasil, porque nós conversamos, eu até fiz esse relato aqui, foi uma conversa aberta em ON sobre a posição do União Brasil, inclusive a construção de uma aliança para 2026. O senhor mesmo me disse que está trabalhando para que haja uma aliança já de saída ali no primeiro turno com o presidente Lula, que pode, inclusive, a União Brasil sugerir a vice ou se colocar à disposição e pleitear esse espaço. E, em último caso, não havendo uma aliança no primeiro turno, o senhor trabalharia para que a União Brasil fosse liberado, né, para votar em quem ou como quiser nos estados, não tendo candidato próprio. Lembrando que o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, já se coloca como candidato ao Planalto em 26. Eu queria que o senhor comentasse essas declarações, se esse é um caminho construído também com os demais ministros do União Brasil e conversado com a cúpula do partido. Tainá, vários partidos, e nós respeitamos a vontade, a iniciativa individual de alguns integrantes de vários partidos, do MDB, do Republicano, do PSD, do próprio União Brasil. Existem pessoas que sonham, que almejam, que querem se ver ali na televisão, disputando, que é um número presidenciável para disputar uma eleição presidencial. Mas existe uma forte corrente dentro do nosso partido, do União Brasil, a qual eu faço parte, que defende que já desde a largada o nosso partido possa fazer parte da chapa, da coligação que vai reeleger o presidente Lula em 2026. E é claro, como todos os partidos que vão fazer parte dessa coligação vão pleitear o principal cargo depois do 01, depois da presidência, que é a vice-presidência. E nós vamos trabalhar nessa direção, primeiro, para que a União Brasil faça parte da coligação e que a União Brasil possa também ter um dos seus
brilhantes nomes, brilhantes quadros que nós temos no partido, possa estar junto com o presidente nessa chapa ocupando o lugar de vice-presidente. Na pior hipótese, né, o nosso grupo dentro do partido defende que, não podendo caminhar desde a largada na coligação do presidente Lula, que o partido possa liberar os estados. Aí nós teríamos possibilidade de ter uma ampla maioria dos estados fazendo campanha e participando dessa grande vitória, que vai ser a vitória do presidente Lula em 2026. Tenho fé também, eu vi ontem aqui a entrevista do meu amigo Paulinho da Força, deputado federal, uma pessoa que eu respeito muito. Tenho fé que ao longo dos próximos meses, aí até outubro de 2026, ele tenha uma boa conversa com o presidente Lula, com todo o nosso grupo, volte para cá, que é o lugar dele aqui, é o lugar da democracia, é o lugar do republicanismo, é o lugar do progressismo, e é o lugar dele, é esse bem aqui. Vamos conversar muito também com o presidente Marcos Pereira, que é um grande deputado, uma grande liderança nacional, com o presidente Kassab. Eu tenho fé que as pessoas de bem, as pessoas que defendem a democracia, as pessoas que defendem o progressismo no Brasil vão estar todos juntos em 2026 para uma grande vitória na reeleição do presidente Lula no primeiro turno. Que bom, ministro, para a audiência do senhor que está assistindo ao Bastidores CNN. A gente conversou com o ministro do Turismo, Celso Sabino. Muito obrigado pela presença por aqui, ministro. Espaço sempre aberto. Obrigado, Gustavo, Tainá, a todos que nos assistiram.